Professora Lúcia, um valor importante é o valor da sabedoria, né? Mas o que, do ponto de vista filosófico, seria sabedoria? Como é que a gente pode olhar para isso de uma forma mais profunda e como que pode se trazer essa dimensão da sabedoria para a sala de aula? Como se pode trabalhar com sabedoria com crianças e com adolescentes? É interessante porque sabedoria sintetiza tudo. A sabedoria deveria ser a busca permanente do homem, porque nós percebemos que a sabedoria unifica todas as outras buscas. Se você fala de uma criança, perceba, por exemplo, quanto uma criança anseia e sonha em ganhar um brinquedo. Aquele brinquedo que ela vem esperando o ano inteiro para o Dia da Criança ou no Natal. Ganhar esse brinquedo, às vezes, traz uma satisfação de um dia, uma semana, um mês. Se eu fosse capaz, não de ganhar esse brinquedo, mas de construir esse brinquedo, de tal maneira que cada vez que ele quebrasse, eu fosse capaz de reconstruí-lo, cada vez que eu não o tivesse, fosse capaz de reconstituí-lo. Evidentemente, o conhecimento dá uma felicidade mais permanente do que a posse simplesmente das coisas. Agora, você imagina que eu não seja simplesmente capaz de construir um brinquedo, porque isso, tecnicamente, estamos constantemente aprendendo dentro da sociedade, mas fosse capaz de construir o homem, a mim mesmo. Nós poderíamos dizer que o homem, assim como qualquer aparelho, quando funciona, gera um efeito. O homem, quando funciona da maneira correta, gera valores. Então, o homem, quando funciona bem, a sociedade tem justiça, tem amor, tem compaixão, tem fraternidade. Portanto, se faltam essas coisas na sociedade, devemos perceber que o homem não deve estar funcionando bem. Algo deve estar faltando. Não tem sabedoria. Exatamente. Então, os valores dos quais nós falamos seriam como uma bateria em torno do qual o homem gira, para que ele funcione bem. É esse centro. E a sabedoria é exatamente a busca do centro. A busca do centro do homem e, consequentemente, a busca do centro de todas as coisas. Perceba uma coisa interessante. Hoje nós costumamos falar que entendemos muito o que as coisas são. Mas uma antiga tradição grega costumava dizer que o homem não conhece profundamente nada se não conhece profundamente a si próprio. Eu acho que isso tem muita lógica. Quando somos superficiais em relação a nós mesmos, conhecemos para que as coisas servem. Somos utilitários. Que interesse elas atendem, mas não sabemos o que elas são. Não há como saber. Então, se eu sou uma pessoa que não tem um eixo de valores, não conheço a minha natureza humana, eu vou olhar para as coisas, como diz o antigo provérbio, vou passar por uma floresta e vou ver apenas lenha para a minha fogueira. Então, acabamos por ser utilitários. Veja bem, não há mal em ser utilitário, quando essa utilidade atende ao interesse humano. Mas se não há valores, não há interesses humanos. Há interesses particulares que muitas vezes se viram contra o interesse humano. Então, sabedoria é buscar a essência do homem, tendo como meta uma coisa, o desenvolvimento do ser humano. O sábio é aquele que busca em tudo que faz deixar essa marca, o desenvolvimento do ser humano. Portanto, nós podemos dizer que os valores são o eixo em torno do qual gravita toda a vida humana, e a sabedoria busca esse eixo. Excelente, professora, muito bom, obrigada. Mas como que a gente pode trazer essa questão de busca pelas essências, busca para que a criança e o adolescente possa conhecer a si mesmo? Porque, em síntese, é isso que a senhora está dizendo. Na medida em que o ser humano conhece melhor aquilo que é essencial dentro dele mesmo, ele consegue perceber a essência de todas as coisas e fazer uma síntese. E os valores são fundamentais para isso. Agora, como fazer para gerar essa vida interior para uma criança e ajudar o adolescente a ter vida interior? É uma coisa que é curiosa. Às vezes, quem lida com criança tem a impressão de que as crianças gostaram de chocolate desde que o mundo foi inventado. Não. Em algum momento, a primeira criança deve ter estranhado o gosto disso aí, né? Quando foi experimentado pela primeira vez. E aos poucos foi saboreando, foi se acostumando com isso, foi percebendo o sabor especial que tem. E hoje é quase uma unanimidade entre as crianças chocolate. Nós percebemos que existe uma necessidade da depuração do gosto. Muitas vezes temos uma sociedade muito competitiva que ensina à criança que o que é gostoso é a vitória sobre o outro, a vitória sobre os demais. Fazer com que a criança experimente o gosto de ganhar junto, um gosto de estar lado a lado, experimente o gosto de ser justo, experimente o gosto de ser fraterno. Essas coisas têm gosto também. E como nós dizíamos de início, o ser humano é um ser de costumes. Uma criança que experimenta generosidade, num determinado momento ela vai perceber que isso tem um sabor muito especial e que traz para ela uma satisfação que talvez seja superior daquela que ela tem quando tem as coisas apenas para si.
Então, a educação consiste em abrir um menu de opções, onde a criança não tem apenas o egoísmo, apenas o preponderar sobre o outro, há que levá-la a experimentar. Porque se diz que a consciência nasce do contraste. Quando temos duas possibilidades, uma vida humana, uma vida egoísta, uma vida fraterna, uma vida justa, uma vida injusta, a partir daí a nossa consciência pode fazer escolhas. Porque quando nos colocamos dentro de um contexto social onde a felicidade é muito associada a um êxito individual sobre os demais, o homem praticamente não tem escolha, ele não sabe o gosto da fraternidade, ele não sabe o gosto do bem. Nós também, em Nova Acrópole, trabalhamos com crianças e às vezes fazemos umas dinâmicas que são muito simples. Por exemplo, quando uma criança é pedido para que ela sirva o refrigerante numa mesa para os seus coleguinhas. Se tem pouco, que ela procure servir o outro. E se há que faltar para alguém, que ela se sinta um sentimento de honra, que ela seja aquela que se sacrifique, porque a honra é mais gostoso do que refrigerante. E aos poucos elas vão assimilando isso e sentem realmente dessa forma, onde já não correm para ter o melhor, mas correm para dar o melhor. E assimilam isso como algo natural. E são capazes de transplantar essa mentalidade para diversas outras situações. Então, é preciso abrir um leque de opções, onde a criança experimente o gosto dos valores e perceba a felicidade que isso traz. Muito bom, professora Lúcia, muito obrigada.